Olá, sejam muito bem-vindos para o último episódio da Maratona do livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida. Capítulo 11. As Estações da Vida. Marcos, um corretor imobiliário de 53 anos, veio me consultar pouco depois de se casar. Começava a se sentir letárgico e cansado durante o dia, incapaz de se concentrar no trabalho. Na verdade, a situação ficara tão ruim que, ao meio-dia, ele sentia que precisava de um cochilo e não conseguia se reunir com clientes nem dar telefonemas importantes à tarde. Era um homem robusto, muito musculoso e tenso. O novo casamento era muito gratificante para ele, mas o resto de sua vida estava desmoronando e ele não sabia por quê. Com uma análise mais atenta à sua agenda, porém, descobrimos que, sem querer, ele adotara os horários da nova esposa. Se antes tinha uma rotina rigorosa de exercícios pela manhã e uma alimentação frugal e dormia cedo, agora ele agia de forma muito diferente. Dormia até mais tarde de manhã, porque era o que a esposa gostava de fazer. Tomavam café da manhã às 8 e depois iam para o trabalho. Encontravam-se para almoçar num restaurante diferente a cada dia. À noite, ela começava a preparar o jantar às 7 ou às 7h30, e eles só sentavam para comer lá pelas 9. E geralmente tomavam várias taças de vinho no jantar. Então assistiam juntos à TV até às 11 da noite e só então iam se deitar. Esses horários seriam problemáticos para qualquer um, mas a esposa não enfrentava as mesmas dificuldades. Ela não estava engordando tanto quanto ele, nem se sentia tão letárgica. Ainda não sofrera os verdadeiros problemas de saúde desse tipo de rotina. Mas por quê? Porque era 12 anos mais nova e mal chegara aos 40. E tinha um tipo de corpo diferente, que naturalmente engorda menos com rotinas pouco saudáveis. Se continuasse com esses horários por muito mais tempo, é provável que começasse a ter alguns distúrbios, como insônia e fadiga mental, mas que provavelmente só se manifestariam dali a alguns anos. O ritmo circadiano do corpo muda ao longo da vida. Nos primeiros meses e anos, o ritmo é um pouco irregular, como podem atestar os pais insones no mundo inteiro. O recém-nascido não come e dorme estritamente num ritmo diário, mas logo nos primeiros meses o organismo passa a reagir aos sinais de luz e escuridão. No início da fase adulta, o ritmo circadiano é mais forte. Consegue aguentar certa perturbação e voltar aos trilhos. Por volta dos 50 anos, época tradicional da menopausa e da andropausa, o ritmo circadiano natural começa a enfraquecer. No fim da meia-idade, as pessoas que foram relativamente saudáveis podem ter ganho de peso súbito e um novo nível de fadiga e confusão mental. Talvez tenham insônia como parte das flutuações hormonais. Você pode achar que essas mudanças são parte natural do envelhecimento, mas não precisam ser. Se prestar atenção em sua rotina diária em todas as fases da vida, pode evitar engordar e se sentir cansado, e fazer bem a transição para as próximas décadas da vida. Pedi a Marcos que levasse a esposa na próxima consulta, porque ela também teria que ouvir essas informações. Com a convivência diária, os casais costumam criar uma rotina de horários para os dois, mas juntos eles também podem reagendar suas atividades para melhorar a saúde. Eles precisavam realizar algumas mudanças cruciais. Marcos teria que se levantar às 6h30 e ir para a aula de Hot Yoga, onde praticaria os exercícios intensos de que seu corpo necessita de manhã cedo. Ao meio-dia, ainda poderiam comer no restaurante, mas a comida teria que ser saudável. À noite, fariam um jantar leve mais cedo, e a esposa achou que até seria mais fácil para ela. Uma salada ou legumes salteados, nada complicado. E abririam mão do vinho, a não ser como um deleite no fim de semana. À noite, desligariam a televisão às 8h30 e ficariam conversando ou lendo até se deitarem cedo. Passado um mês, Marcos emagreceu e ganhou vitalidade, enquanto a esposa também perdeu um pouco de peso e teve mais energia. Ficou mais concentrada no trabalho e começou a meditar pela manhã enquanto ele se exercitava. Prestar atenção no corpo também envolve prestar atenção em sua fase na vida. Quando você passa de uma fase a outra, podem surgir problemas, se não ajustar os seus horários a novas necessidades do corpo. As estações ayurvédicas da vida. De acordo com a Ayurveda, o corpo se desenvolve em 3 fases, que imitam as 3 estações dominantes do ano. Cada estação da vida traz um foco próprio, física e emocionalmente, e precisamos entender cada uma das fases para preparar o corpo para elas. A fase Kapha é um período de crescimento que dura do nascimento até por volta dos 20 anos. A Pitta se caracteriza pela estabilidade e dura no início da idade adulta.
por volta dos 20 anos até os 45 ou 50 anos. A última estação da vida, Vata, pode começar aos 40 e tantos, mas surge aos poucos depois dos 50. Cada um desses estágios traz desafios físicos e emocionais, mas também boas oportunidades para desfrutar de uma ótima saúde. A estação Kapha. A estação Kapha é como a primavera do corpo. Nos 20 primeiros anos, o corpo constrói ossos e tecidos, e às vezes o ritmo circadiano oscila loucamente na tentativa de encontrar o equilíbrio. Os bebês não nascem com um horário fixo para dormir, mas logo desenvolvem nos primeiros meses de vida. Aos poucos, o corpo estabelece um esquema em que os hormônios, a pressão arterial, o intestino e os outros sistemas funcionam numa programação diária. Quem tem filhos adolescentes sabe que eles abandonam os hábitos regulares de sono e vão dormir com as corujas. É impossível arrancá-los da cama pela manhã, e eles dormem até o meio-dia nos fins de semana. Na verdade, alguns pesquisadores afirmam que o verdadeiro fim da adolescência pode ser marcado pela época em que os jovens adultos desistem de ficar acordados até tão tarde. O horário das refeições dos adolescentes também se torna irregular, porque eles anseiam por energia enquanto seu corpo cresce e amadurece. Quando saem de seu equilíbrio, os adolescentes podem ter dificuldade na escola e doenças inflamatórias, como a acne. Podem adotar hábitos alimentares dos quais será difícil de se livrar quando se tornarem adultos, o que então poderá provocar ganho de peso e depressão. Essa é uma época fundamental para apresentar aos filhos uma alimentação saudável, uma boa rotina de sono e muito exercício. Seu corpo em crescimento exige muito combustível, e os músculos precisam se mexer para se desenvolver adequadamente. Costumo atender pacientes ainda na adolescência com dificuldades na escola e nas amizades e em busca de um propósito na vida. Embora pareça surpreendente, geralmente consigo ligar esses problemas a uma rotina pouco saudável, como ficar acordado até tarde fazendo o dever de casa ou trocando mensagens enquanto finge fazer o dever de casa, e comer alimentos calóricos e nada nutritivos tarde da noite. Outro culpado é o pouco ou nenhum exercício e a falta de luz natural. A garotada precisa de luz natural durante esses anos importantíssimos de crescimento. Deve ter tempo ao ar livre e uma atividade física, além de uma boa alimentação. A maioria dos pais impõe uma hora de dormir até um certo momento da infância, e então muitos desistem. Esforce-se para estabelecer uma hora de dormir e um tempo longe de aparelhos eletrônicos. Isso fará uma enorme diferença na qualidade do sono do adolescente e em suas notas na escola. Sempre que os pais trazem a meu consultório um adolescente com dificuldades sociais ou acadêmicas, imediatamente me pergunto se os seus hábitos diários de saúde estarão sustentando o seu crescimento. Para os adolescentes, os hábitos de sono, alimentação e exercício são uma parte importantíssima de sua identidade. Eles se definem pelo que os amigos fazem, mesmo que esses hábitos sabotem o seu bem-estar, e resistem aos conselhos sensatos dos pais sobre tomar o café da manhã e se deitar na hora certa sem distrações eletrônicas. Ashley chegou ao consultório acompanhada pelos pais. Ela frequentava uma escola pública grande e tinha muitos amigos lá, mas de repente as suas notas caíram e os pais estavam preocupados. Algum profissional lhes informara que ela tinha TDAH e eles estavam considerando se a filha precisaria de medicação. Quando Ashley iniciou o segundo ano do ensino médio, os pais a pressionaram a fazer matérias mais avançadas e se preparar para a faculdade, e essas aulas foram um desastre. Ela começou a tirar notas baixas pela primeira vez na vida e estava se sentindo péssima. Queixava-se de insônia e disse que nunca dormia antes das 2 da manhã. E ficava horas se revirando na cama e, quando caía no sono, dormia tão profundamente que não conseguia se levantar pela manhã. Ela concluiu que a insônia resultava de toda a pressão na escola, mas duvidei que essa seria a única causa. No resto do dia, Ashley tinha uma rotina que muitos considerariam típica de um adolescente. Arrastava-se para fora da cama o mais tarde possível, pulava o café da manhã e passava a manhã com a mente dispersa. Almoçava no refeitório da escola, mais um lanche do que um almoço, com muito pão e amidos que o deixavam sonolenta. Depois da escola, ficava em casa e fugia do dever de casa. Jantava com a família às 7h30 da noite ou às 8, quando os pais voltavam do trabalho, e preparavam a refeição. Depois do jantar, relutante, ela ia fazer o dever de casa até às 10, e trocava mensagem com os amigos ou assistia vídeos no YouTube até às 11 ou 11h30. Então ficava acordada na cama esperando adormecer, enquanto temia o dia seguinte na escola.
Esses horários são comuns entre os adolescentes. Alguns saem à noite, vão ao shopping ou a uma lanchonete e ficam lá até às 10h30 ou às 11h. Então voltam para casa e não entendem por que não conseguem dormir. Eis o que digo aos pais que estão tentando estabelecer uma rotina saudável para os filhos. Torne o tempo social um tempo de exercício físico. Para mim, é desanimador ver os jovens absortos com seus smartphones ou entediados na frente da TV enquanto o sol brilha lá fora. Para muitos adolescentes, uma ida ao shopping é a ideia que fazem de socialização e exercício. Aconselho algum tempo ao ar livre fazendo algo atlético, mesmo que seja uma caminhada depois da escola. Na adolescência, os jovens fariam bem em praticar um esporte ou fazer aula de alguma atividade física. Artes marciais são uma ótima opção. Felizmente, Ashley adorava jogar tênis, então sugeri que frequentasse diariamente um parque local ou um clube de tênis, só para bater algumas bolas. Ela chamou algumas amigas e passou a jogar cerca de 1 hora ou 1 hora e meia todo dia, depois da escola. O jogo a renovava. O exercício proporciona a crianças e adolescentes uma pausa depois das longas horas de aula. Alguns adolescentes precisam de bastante exercício para reajustar o seu humor e a sua frustração. Se for praticado pela manhã, ajuda a eliminar a letargia matinal. Quando acordamos com energia, somos mais capazes de dormir bem à noite. Ashley tinha dificuldade de acordar pela manhã, por isso lhe pedi que usasse a esteira durante uns 20 minutos. Ela se levantaria às 6, se exercitaria na esteira e tomaria um banho. Quando chegasse à escola, estaria bem acordada e concentrada. Chega de cereais matinais de flocos de milho. Os flocos de milho são apenas um petisco glorificado, assim como as barras de granola e aqueles potinhos de iogurte adoçado. Essas opções dão uma dose de energia que despenca em menos de 1 hora. A maioria das crianças precisa de grãos e cereais integrais, cozidos ou alguma proteína. Prepare um mingau de aveia. Acrescente nozes, castanhas e frutas, e as crianças estarão preparadas para as 3 ou 4 primeiras horas de aula. Depois que Ashley adotou a rotina de exercícios, banho e um prato de mingau de aveia, encarar as aulas de manhã ficou muito mais fácil. Elimine agora o hábito de consumir açúcar e farinha de trigo. Muitas crianças e adolescentes chegam com fome da escola e é fácil fazerem lanches com pães, bolos e doces. Às vezes, os adolescentes recorrem ao café ou ao refrigerante com cafeína depois da escola para atenuar a exaustão mental. Os pais têm dificuldade para administrar isso, porque podem estar trabalhando ou distraídos, e é complicado estabelecer regras quando os filhos estão inquietos e irritados. Ashley também se alimentava assim, por tédio. Comia biscoitos e tomava refrigerante a tarde toda, e depois se empanturrava de pão no jantar, em vez de consumir alimentos não processados. Na primeira fase da vida, não nos preocupamos muito com as calorias, porque as crianças precisam de muita energia para funcionar e crescer. Mas à tarde e à noite é bom que comam alimentos nutritivos, senão ficarão irritadas e distraídas, mesmo que de barriga cheia. Como essa é a fase da vida em que o corpo e o cérebro estão crescendo, crianças e adolescentes precisam de uma boa nutrição como combustível. Tive que dizer a Ashley que parasse com os biscoitos e o pão no jantar, e nada de bebidas açucaradas. Os pais poderiam providenciar potes cheios de cenoura fatiada, aipo e tomatinho cereja para ela comer com um pouco de molho, e deixariam sempre muitas frutas à mão. Esses seriam seus lanchinhos, acompanhados de muita água. Institua o toque de recolher das telas. Agora é hora de fazer crianças e adolescentes saberem que precisam se afastar de estímulos eletrônicos à noite. Alguns pais confiscam celulares às 9 da noite, outros restringem a televisão. É essencial que haja um toque de recolher dos aparelhos eletrônicos. Além disso, alguns jovens precisam de mais ajuda para relaxar. Talvez seja melhor tomarem banho perto da hora de dormir, para a água morna acalmá-los. Outros podem beber um pouco de leite morno enquanto leem. Ashley tentou a massagem com óleo. Como tem sono naturalmente leve, ela passou a massagear os pés e as mãos com óleo. Isso a ajudava a descarregar o estresse diário. Depois ela lia e apagava a luz às 10 da noite, ou às 10h15. Após uma semana seguindo esse horário, ela conseguiu adormecer com muito mais facilidade. Em um mês, tinha recuperado suas notas e seu humor. Esse é o milagre da fase capa da vida. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença bem depressa. A estação Pita. A estação Pita é o verão do corpo. Você tem muito ímpeto e energia nesses anos e um desejo real de realizar as coisas, entre os 20 e os 50 anos. Seu corpo amadureceu e seu ritmo circadiano encontrou seu compasso.
Dos 20 aos 30, a digestão é mais forte do que nunca, e o metabolismo está a pleno vapor. Algumas pessoas conseguem desafiar as necessidades do corpo ficando acordadas até tarde, comendo mal ou se recusando a praticar exercícios, embora poucas consigam se sair bem fazendo os três. Esse período dourado de saúde, aparentemente sem esforço, começa a se esvair dentro de uma década, se é que realmente existiu. Alguns tipos de corpo têm mais probabilidade de engordar mesmo durante esses anos, enquanto outros são propensos à insônia ou a se viciar em trabalho. Essa é a época da vida em que o seu corpo será mais complacente com as perturbações, porque o ritmo circadiano é mais forte. Mas você ainda precisa estabelecer uma rotina adequada para manter o organismo ajustado, ter mais concentração no trabalho e uma noção maior de propósito na vida. E manter-se nos trilhos agora vai prepará-lo para envelhecer bem nas décadas seguintes. É na primeira parte da estação Pitta que as pessoas estão mais propensas a ficar obcecadas com alguma coisa. Entregam-se a uma paixão ou a um projeto de trabalho específico e se esquecem de cuidar do corpo. Às vezes o corpo se revolta. Foi o que aconteceu com o Jamal, um desenvolvedor de software de 26 anos. Você provavelmente consegue adivinhar a sua rotina. Muito trabalho, muita comida pronta entregue em casa, praticamente nenhum exercício. Sua cozinha era um ambiente estéril, o forno nunca tinha sido usado. Nenhuma hortaliça fresca jamais tocara o interior da geladeira. Em vez disso, ela era cheia de condimentos, bebidas energéticas e cerveja. Ele achava ótima sua capacidade de virar à noite para terminar um projeto e nunca pensava duas vezes na hora de devorar um pacote de batatas chips de uma vez. Mas estava notando que o seu cabelo rareava no alto da cabeça. O queixo duplo fazia com que não se sentisse atraente. Acordava às 4, incapaz de voltar a dormir, e sentia as articulações rígidas e uma letargia da qual não conseguia se livrar. Seu médico mandaria fazer um exame de sangue. Lhe diria que mudasse a alimentação e provavelmente o avisaria de que estava no caminho das dificuldades metabólicas. Mas esse tipo de desequilíbrio Pitta tem raízes mais profundas. Se estiver nessa fase da vida, você tem que olhar os seus hábitos de saúde de forma holística. Seu corpo funciona com um ritmo central e todos os seus hábitos diários afetam esse ritmo. Quando exagera no trabalho, na comida, no entretenimento ou numa relação, você deixa o corpo todo descompensado numa época da vida em que deveria querer sustentar a vitalidade juvenil, em vez de sabotá-la. Manter hábitos saudáveis agora trará dividendos durante décadas. Eis algumas orientações para manter o equilíbrio. Escolha seus amigos com cuidado. Se tiver problemas de sono e alimentação entre os 20 e aos 40 anos, observe seus amigos. Olhe para as barriguinhas que os cercam, porque provavelmente você está comendo o que os seus amigos comem. Está se exercitando quando e se eles se exercitam e estabelecendo a sua hora de dormir em torno dos horários sociais ou da vida profissional. Quando adolescente, você tinha a influência moderadora dos pais, mas na faculdade e depois você é influenciado pelas pessoas com quem passa o seu tempo. Isso inclui parceiros românticos. Você também se sentiu obrigado a seguir a cultura de seu local de trabalho. Tome cuidado. Poucas pessoas conseguem realmente resistir às tentações apresentadas por amigos e colegas de trabalho. No caso do Jamal, seu emprego priorizava longas jornadas, comer muito e depressa, e nenhum exercício. Nos fins de semana, ele saía com os colegas de trabalho para barzinhos, tomava cerveja e comia pizza. Ele precisava entrar para uma academia e conviver com pessoas que possuíssem, em primeiro lugar, a boa forma física. Gente que já valorizasse a alimentação saudável. Passado um tempo, ele se uniu a um grupo de colegas que adoravam o ciclismo competitivo, que também se tornou a sua paixão. Costumo dizer às pessoas de 20 e poucos anos que elas devem encontrar amigos que estejam em um nível mais elevado, ou seja, sair com pessoas que já façam o que você gostaria de fazer na vida e que já estejam vivendo com saúde. Siga esse conselho e será muito mais fácil mudar os seus hábitos. Equilibre os exercícios com alongamentos. Algumas pessoas de fato se envolvem com exercícios na fase Pitta, porque o interesse é natural. O corpo é mais forte e você pode se forçar sem o mesmo medo de lesão ou exaustão que enfrentará mais tarde. Um grande erro, porém, é participar de corridas de 5 km ou treinamento de triatlon sem reservar um tempo para respirar e se alongar. Você está ativo o tempo todo nessa fase da vida, sempre encaixando mais coisas à sua agenda. Isso é bom, mas reservar um tempo para se alongar manterá os seus músculos flexíveis na segunda metade dessa fase.
Se sofrer uma lesão com 30 e poucos anos por fazer muitas coisas depressa demais, você verá que a sua boa forma não vai durar. Se isso acontecer, a motivação para se exercitar certamente também vai sumir. Jamal encontrou uma aula de Power Yoga específica para corredores e adorou. Qualquer tipo de yoga ou programa de alongamentos também daria certo. Naqueles longos dias de trabalho, ele passou a fazer uma caminhada depois do almoço para pegar sol e esticar as pernas. Com isso, está cuidando do corpo de que precisará durante décadas. Preste atenção na hora de dormir. A fase Pitta é a época perfeita para a insônia, porque os horários de trabalho e as atividades da família ficam mais intensos. É fácil dizer que você pode compensar dormindo até mais tarde nos fins de semana, mas ficar atento à hora de dormir agora trará benefícios enormes para você no trabalho e nos relacionamentos. Sim, haverá meses em que os horários do bebê interferirão na sua rotina ideal. Sim, você terá prazos no trabalho e viagens que não podem esperar. Tudo isso é normal e temporário. Nessas épocas estressantes, recorra à meditação. Apenas 15 minutos de repouso com atenção plena todo dia manterão a sua mente afiada. Quando a crise passar, escute o seu corpo e garanta tempo à noite para relaxar e conseguir apagar a luz às 10 da noite. Faça um detox regularmente. Isso pode significar várias coisas. No início da estação Pitta, é bom aprender a preparar pratos saudáveis para minimizar os pedidos de comida pronta. Recorrer demais ao delivery ou às refeições congeladas do supermercado vai levá-lo ao envelhecimento precoce. Jamal teve que aprender a comprar ingredientes para saladas simples e adquirir uma panela elétrica para preparar sopas e ensopados. Reservar um tempo para isso e pôs em contato com o próprio corpo. Ele também precisou de limpezas sazonais para reajustar o metabolismo. Algumas pessoas têm que fazer a limpeza sazonal em todas as mudanças de estação, ao passo que outras podem fazê-la uma vez por ano, na época em que tem mais dificuldade. Mesmo que não realize a limpeza completa com óleo de rícino, você pode usar a dieta detox durante cerca de uma semana na mudança de estação para ajudá-lo a ver como anda sua alimentação e se manter no caminho certo. Depois de 3 meses realizando mudanças simples na alimentação e na rotina de exercícios e dormindo bem, Jamal era um novo homem. Disse que se sentia mais saudável do que nas épocas do ensino médio e da faculdade. A estação Vata. Essa é a estação do fim do outono da vida se infiltra devagar. Algumas pessoas notam seus efeitos físicos com 40 e tantos anos, ao passo que outras assentem aos 50 e poucos. Talvez você repare primeiro que a sua visão muda e que precisa de óculos para perto. O metabolismo desacelera e fica mais difícil emagrecer ou manter o peso. Talvez você tenha problemas metabólicos e a sua glicemia e a sua pressão arterial subam. A pele pode ficar mais seca e os músculos não apresentam mais o tônus firme que já tiveram. Talvez o médico diga que nessa época tais mudanças são naturais e esperadas. E são mesmo. Mas você pode atrasar a sua chegada e manter uma alta qualidade de vida quando chegarem, atentando para o ritmo natural de seu corpo. É nessa época que a sua rotina diária pode retardar ou acelerar o processo de envelhecimento. Seu ritmo circadiano também está enfraquecendo, o que significa que horários irregulares para comer, dormir e se exercitar perturbam ainda mais o seu corpo. Uma rotina constante reforça os sistemas do organismo à medida que você envelhece. Quando os pacientes nesse estágio vêm ao meu consultório, eu os ponho numa balança especial que mede vários fatores da composição do corpo, como peso, gordura corporal, IMC, músculos esqueléticos e metabolismo em repouso. Com essas medidas, a balança então calcula a idade aproximada do corpo. Às vezes as pessoas ficam chocadas ao saber que as medições do corpo indicam que a sua idade biológica é 8 ou 10 anos acima da idade cronológica. É o toque de despertar de que precisam. Sei que os meus pacientes podem se sentir com 50 anos quando na verdade têm 70, mas a maioria vai no sentido oposto. Depois que sobem em minha balança, às vezes os pacientes descobrem que a sua idade corporal aproximada é de 65 anos, quando de fato tem 50 e poucos. Eles veem claramente que os quilos a mais, a pressão arterial acima do normal e a letargia diária não são parte normal do processo de envelhecimento. Em vez disso, são sinais de alerta de que o corpo está envelhecendo mais depressa do que deveria. Depois de alguns meses com uma nova programação diária, eles voltam à balança e observam os anos retrocederem. Você pode fazer o mesmo. Conecte-se com seu corpo. A estação Vata é uma época natural de reflexão. Você olha a vida que construiu e as conexões que fez e se sente bem com tudo o que realizou até agora. Não desiste de estabelecer mais metas, longe disso.
Mas essa é a época de renovar o seu propósito e escolher com sabedoria como empregar o seu tempo. As pessoas que envelhecem devagar são as que prestam atenção nos sinais do corpo e não a seus desejos momentâneos. Isso significa descansar quando estiver exausto, fazer mais exercício quando se sentir letárgico. Também inclui dar uma boa olhada na alimentação e em outros hábitos que possam estar lhe fazendo mal. A prática regular de meditação faz muita diferença aqui. Quando se concentra na respiração e no corpo durante apenas 15 minutos por dia, você escuta ativamente os sinais que o seu organismo lhe manda sobre quais são os alimentos mais benéficos e quais os que drenam a sua energia. Você também precisará de menos horas de sono à noite, não para ficar acordado até tarde, mas para poder se levantar mais cedo pela manhã. Mantenha o equilíbrio. Isso significa algumas coisas. A mais óbvia é fazer atividades físicas que exijam equilíbrio e flexibilidade. Muitas posturas de yoga melhoram o equilíbrio, assim como exercícios isométricos e aeróbicos, como pular corda. A flexibilidade faz parte do equilíbrio, portanto, alongue-se regularmente. A capacidade de tocar os dedos dos pés ou de ficar num pé só pode não parecer muita coisa para quem tem 15 anos, mas são habilidades que você vai querer preservar. Você não poderá caminhar, pedalar, jogar tênis ou levantar pesos se perder o equilíbrio ou a flexibilidade. Mas aqui, equilíbrio também significa manter a estabilidade emocional. Depois dos 50 anos, é preciso ouvir o corpo com mais frequência, saber quando se sente irritado ou ansioso, perceber como as viagens o afetam e cultivar a prática de restaurar o equilíbrio físico depois de épocas caóticas ou estressantes. Nesse momento da vida, você acumulou muita sabedoria sobre como se comporta no mundo e o que o tira do centro. Use esse conhecimento para repousar quando for preciso e para aliviar o estresse com meditação e reflexão. Reduza as inflamações. Acredita-se que a inflamação generalizada de baixo grau contribua para todos os tipos de doença ligada à idade, como demência, cardiopatias e câncer. Se toma analgésicos diariamente, é provável que alguma forma dessa inflamação generalizada esteja se instalando em suas articulações. Para reduzir a inflamação, é preciso manter o peso sob controle, ter uma alimentação saudável e regular o nível de estresse. Seu corpo também demandará mais tempo para se recuperar de atividades físicas intensas. Planeje bastante repouso entre as sessões de exercício para evitar lesões e não precisar de analgésicos. Quando necessitar de apoio adicional para reduzir a inflamação, tome suplementos de cúrcuma. A cúrcuma ajuda a reduzir a necessidade de ibuprofeno e, sem dúvida, é mais saudável para o estômago. Evite a desidratação. Os tecidos do corpo terão menos capacidade de reter líquido com a idade. Você notará isso principalmente na pele mais seca, mas o corpo inteiro será afetado. Talvez seja uma boa hora de reduzir a ingestão diária de café e chá que contenha cafeína, que podem secar ainda mais o organismo. Siga uma alimentação que inclua gorduras saudáveis para lubrificar os ligamentos e as articulações e experimente as massagens com óleo, como uma excelente forma de levar óleos saudáveis à pele e ao corpo. 2 pacientes meus se mudaram para o Arizona quando tinham 40 e poucos anos e adoraram o clima quente e seco. Mas quando fizeram 70, passaram a detestar o calor e me disseram que não conseguiam nem se forçar a olhar a paisagem árida pela janela. Para mim ficou claro que a desidratação do clima os afetava de um modo diferente de quando eram mais novos. Finalmente, eles se mudaram para a Flórida, onde também faz calor, porém com manhãs frescas e muita umidade. O humor e a saúde melhoraram drasticamente. A desidratação pode se infiltrar de várias maneiras, por isso é tão importante entender as necessidades do corpo. Simplifique a alimentação. Se ainda come como se estivesse na estação pita da vida ou mesmo na capa, você sofrerá as consequências agora. Nessa época, muita gente tem azia, intolerância à lactose, sensibilidade a determinados alimentos ou ganho de peso súbito. É o corpo sinalizando que a sua alimentação não o nutre mais do jeito que deveria. Talvez você se sinta mais letárgico depois de uma refeição mais substanciosa. Em alguns casos, essa sensação de peso vai durar dias depois do evento. Digo às pessoas que um homem de 20 anos pode comer um bom bife e só sentir o efeito por algumas horas. Um homem de 45 comerá algumas fatias da mesma carne e sentirá o efeito por alguns dias. Um homem de 70 pode dar apenas algumas garfadas e sentir o efeito por 2 semanas. O fogo digestivo está ficando naturalmente mais fraco, o que significa que você deve fazer refeições menores e mais leves e se sentir satisfeito.
É importante ver com desconfiança laticínios, açúcar e farinha de trigo. Essa é a época de realizar as limpezas sazonais 4 vezes por ano e praticar o jejum suave, no qual você deixa de jantar uma vez por semana. Como sente menos fome nesse estágio da vida, sua alimentação pode refletir isso com a redução do tamanho das porções. Ao seguir essas orientações, você será capaz de atender às novas necessidades de seu corpo Vata e, à medida que o ritmo circadiano ficar mais fraco, manter-se forte em sua rotina diária saudável. Tenho pacientes que se sentem jovens e vibrantes com mais de 70 anos. São ocupados e ativos, administram seus negócios e ainda gostam de uma vida social movimentada. Isso, sim, é reverter o envelhecimento. Somos sempre estimulados a ver a idade como uma característica que define a identidade. O aniversário que se aproxima ou é algo a comemorar ou algo a temer. Mas em vez de se concentrar na idade biológica, você pode e deve pensar em termos de sua estação na vida e no que pode fazer para colaborar com o amadurecimento natural do corpo. Lembre-se de que o seu bem-estar não é determinado apenas pela idade, e há muito que você pode fazer para atrasar e até reverter os aspectos negativos do envelhecimento. Independentemente de sua idade, você precisa reservar um tempo para ouvir o seu corpo e avaliar a sua saúde. Se fizer isso, acumulará sabedoria sobre as necessidades de seu organismo, suas metas e seu propósito de vida com o passar dos aniversários. E essa sabedoria será sua para sempre. Capítulo 12. Como construir o dia perfeito. A decisão de mudar o estilo de vida é um desafio para todos. Presidentes de grandes empresas afirmam que não podem deixar de trabalhar 16 horas por dia e de viajar pelo mundo todo, senão sua carreira desmorona. Atletas de elite alegam que não tem como parar de treinar em excesso, nem interromper a busca contínua por patrocinadores, porque não serão quem são se não continuarem fazendo tudo o que fizeram no passado. Todo tipo de pessoa me diz que não tem tempo para se exercitar antes de sair para trabalhar, que não consegue parar para almoçar longe da mesa de trabalho, ou que não vai abrir mão da TV tarde da noite. Os hábitos se tornam parte de nossa identidade, e tentar algo novo nos assusta. É preciso lembrar que você não desenvolveu a sua rotina e suas más escolhas alimentares de repente. Seu cronograma diário evoluiu com o passar dos anos, talvez das décadas. Alguns de seus hábitos surgiram como estratégias para lidar com o estresse, um meio de achar consolo numa vida caótica. Mas você pode buscar um nível mais profundo de segurança questionando esses hábitos, um a um. Se você for como a maioria dos meus pacientes, terá uma lista de razões para manter a sua vida exatamente como é, mesmo que esteja infeliz. Quer emagrecer? Mas sua mente lhe diz para se agarrar à alimentação habitual porque ela é reconfortante. Quer dormir mais? Mas acredita que merece algumas horas para relaxar no fim do dia. Talvez esteja curioso com a ideia de que o exercício lhe dará mais energia, mas sua mente interfere outra vez e afirma que não há tempo para isso. Na verdade, o que sua mente está lhe informando é que você não merece mais saúde, mas merece sim, independentemente de como tenha vivido no passado, você merece se sentir melhor agora. Decidir mudar é a parte mais difícil. A esta altura, deve ser fácil imaginar o nível de boa saúde que você pode atingir se abandonar os hábitos pouco saudáveis e se sintonizar com o seu corpo. No entanto, saber o que acontece no corpo não quer dizer que a mudança será fácil e conveniente. Foi o caso de Romena, com pouco mais de 1,5 metro de altura e 108 quilos, clinicamente deprimida e engordando sem parar. Sua rotina diária literalmente a estava matando. Por trabalhar no turno da noite, ela voltava para casa às 8 da manhã e comia biscoitos doces industrializados no café da manhã enquanto assistia à TV. Então ia fazer compras para sair um pouco de casa. No shopping, almoçava na praça de alimentação, uma lanchonete diferente a cada dia. À tarde, ela cochilava de forma intermitente até as 8 da noite. Então aquecia uma comida congelada e ia trabalhar levando uma garrafa térmica grande de café para se manter acordada. Sua saúde corria perigo e ela sabia disso. Ainda assim, citou várias razões para não poder mudar nada. Como a maioria das pessoas, estava apegada aos antigos hábitos e à sua alimentação porque achava que eles lhes davam o único prazer com que podia contar, ainda que o seu estado de saúde a deixasse infeliz. Mesmo depois que entendeu que poderia usar o ritmo do corpo para emagrecer e aumentar o nível de energia, ela teve medo de mudar. Parecia intimidada com a ideia de implementar uma nova rotina, que exigiria muitas mudanças cotidianas e uma alimentação totalmente nova. Era muita coisa para aprender. Achei que nunca mais haveria. Pouco mais de 15 dias depois, ela voltou,
perdera 4 quilos, algo que nunca conseguira com nenhuma outra dieta. Parou de ir ao shopping e começou a caminhar na praia toda manhã para se exercitar. Decidiu sair do emprego e trabalhar em meio expediente durante o dia para dormir à noite. Foi uma decisão difícil, mas seus novos horários renovaram a sua energia. Mais importante, deram-lhe algum controle sobre a própria vida. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha poder sobre os seus anseios alimentares. Vi isso como o início da mudança real de Romena. Mas o fundamental foi que ela também começou a ver essa possibilidade. Passou a comer melhor, uma refeição de cada vez. Resolveu se exercitar todo dia. Escolheu novas maneiras de empregar o seu tempo no trabalho. E sua vida já estava se expandindo de um jeito que ela jamais imaginara. Essa é a questão. Incluo esse exemplo aqui porque decidir transformar os seus hábitos dia após dia pode se converter numa enorme mudança de perspectiva. É óbvio que algumas alterações são mais fáceis do que outras, mas mudar a vida é um processo, e é bom começar o mais cedo possível. O dia perfeito. Imagine um dia estruturado com perfeição. Um dia em que você sabe que vai cuidar do corpo assim que abrir os olhos. Você vai se exercitar sem precisar de motivação extra e sem exagerar. Vai comer bem sem esforço, sabendo que se sentirá leve e energizado o dia todo sem passar fome. Sabe quando vai meditar para se reequilibrar e lidar com qualquer tipo de estresse. Percebe que será capaz de enfrentar desafios no trabalho e no fim do dia se sentirá agradavelmente cansado, de modo que quando desligar o abajur da mesa de cabeceira, estará pronto para relaxar até o sono chegar. Tudo isso é possível desde que você alinhe os sistemas do organismo ao seu ritmo circadiano natural. Esta é a verdadeira meta, a capacidade de comer, dormir e se exercitar na hora certa, todo dia, para que os hábitos não exijam um esforço extra. Ter bem-estar e cuidar de si mesmo se torna um modo de vida intuitivo e fácil. Para muitas pessoas com quem trabalhei, manter uma rotina saudável, na verdade, cria tempo extra no dia para passar com a família, praticar suas atividades favoritas e encontrar novos relacionamentos. Se está se perguntando como chegar a esse lugar místico, a resposta é: faça isso em etapas. Você vai construir esses hábitos, pouco a pouco, sabendo que os primeiros passos podem exigir algum esforço, mas que logo você se sentirá mais leve e mais vivo. Alguns pacientes cuja história contém neste livro precisaram de muita ajuda concentrada para pôr a vida nos trilhos. Mas assim que começaram, acharam cada passo seguinte mais fácil. Após um mês tentando mudar a hora de se deitar e de comer, descobriram muitos benefícios. Mais tempo livre, mais criatividade para se concentrar nas metas pessoais. Ganharam uma aparência radiante e uma energia que não tinham havia anos. O bem-estar intuitivo e fácil está ao alcance de qualquer pessoa. A questão é como chegar lá. Agora que sabe de que seu corpo precisa, você pode trabalhar para estabelecer os seus novos horários em etapas. A princípio, adote uma rotina que reforce o ritmo circadiano natural do corpo. Essa é a fase que exigirá mais preparação e criatividade de sua parte para viver de maneira um pouco diferente, mas trará dividendos na fase seguinte, quando ficará mais fácil seguir a nova programação. Na segunda fase, as pessoas começam a notar a perda de peso, o aumento da clareza mental e a melhora drástica da saúde. Na terceira fase, reunimos todos os conceitos deste livro para que você nutra com facilidade o corpo, a mente e a saúde espiritual. Preparando-se para a mudança. Sempre que estou orientando um novo paciente, há um momento em que mostro os novos horários para suas atividades cotidianas e pergunto: você consegue fazer isso? Se o paciente hesitar, pergunto: qual é a sua maior resistência? É importante admitir qual parte da nova rotina lhe parece mais problemática. Para cada um é diferente. Alguns dizem que acham que não conseguem evitar os e-mails de trabalho à noite. Outros que não querem fazer uma refeição mais leve no fim do dia, porque é a única oportunidade que têm de relaxar com bastante comida e vinho, depois de todo o estresse do trabalho. Alguns fazem objeção aos exercícios matinais, porque amanhã já é corrida demais. Mas, depois de saber qual é a sua resistência, é possível procurar um modo criativo de enfrentá-la. Fique atento às possíveis dificuldades e se organize antes de começar. Descubra quais partes da nova programação diária serão mais complicadas para você. E siga algumas dessas dicas e truques para facilitar a sua transformação. Se o exercício pela manhã é o problema, antes de dormir, separe as roupas de exercício e de trabalho.
Deixe organizados também os ingredientes e a louça de que vai precisar no café da manhã para ganhar tempo no preparo. E se ainda assim achar que não vai ter tempo suficiente nem para uma simples caminhada, ajuste o despertador para 5 minutos mais cedo a cada dia. Em apenas 4 dias, você terá criado esse tempo. Se a dificuldade está no almoço, faça uma marmita substancial para levar para o trabalho e lembre-se de que o almoço maior significa um jantar de preparo menos complicado. Programe o alarme do celular para nunca se esquecer de almoçar na hora certa. Se não sabe como comer menos no jantar, procure algumas opções fáceis e saudáveis de jantar, às quais possa recorrer na primeira fase para terminar a sua refeição noturna mais cedo. Você pode até prepará-la com antecedência se souber que a semana será caótica no trabalho. Crie uma lista de compras padrão que contenha muitos legumes, verduras, grãos e cereais saudáveis. Se a ideia de abrir mão dos eletrônicos à noite o deixa ansioso, planeje atividades noturnas que não incluam TV nem computador. Pense bem se as mensagens ou e-mails que recebe depois das 9 da noite realmente precisam de resposta imediata. Se você empregar um pouco de criatividade e planejamento na sua nova rotina antes de começar, evitará a recaída nos velhos hábitos depois dos primeiros dias. No fim da primeira semana, será notado melhoras físicas e emocionais suficientes para manter-se no caminho. Primeira fase: equilíbrio. Durante a primeira semana ou os primeiros 10 dias, concentre-se em se reconectar com o ritmo circadiano natural do seu corpo. Isso significa levantar-se na hora certa, ir dormir na hora certa e fazer a sua maior refeição ao meio-dia e outra menor no início da noite. Você também introduzirá um pouco de exercício físico de manhã cedo. Se puder ir à academia, ótimo. Se não, tente sair para uma caminhada ou faça alguns exercícios em casa mesmo. Muitos pacientes meus têm uma esteira velha que ficou vários anos ociosa. Agora é hora de usá-la para uma caminhada intensa ou uma corrida lenta, de 10 a 20 minutos. Lembre-se, você não está visando a queima de calorias ou gordura. Seu objetivo é manter o pulmão respirando fundo e produzir um pouco de suor. Essa é sua oportunidade de promover o prana e lembrar ao corpo que o dia começou. Se gosta de se exercitar intensamente, vá em frente e faça todas as suas atividades físicas pela manhã. Esforce-se para acertar o horário das refeições. A princípio, é provável que você precise pôr um alarme para se lembrar de comer o café da manhã, o almoço e o jantar na hora certa. Mas no fim dessa fase, sua fome será um sinal natural e a programação parecerá mais confortável. Você se acostumará à rotina matinal de se levantar e se mexer, seguida pela refeição e então a ida para o trabalho. O ritual noturno também se tornará natural. Na primeira noite, talvez você fique inquieto sem a TV e as distrações costumeiras no computador. Volte-se para algum projeto pessoal que vem adiando. Faça um agrado a si mesmo, com cuidados pessoais ou um banho relaxante. Desfrute desse momento, e ele logo se tornará a melhor parte do seu dia. Também é importante encontrar tempo para um pouco de atenção plena. Você pode verificar o pulso algumas vezes por dia. Apenas sente-se e o sinta. Ou pode se sentar na cama pouco antes de dormir, fechar os olhos e deixar a mente demanear enquanto respira profundamente. Também pode escrever em seu diário no fim do dia. Qualquer uma dessas coisas vai colocá-lo no caminho de se reconectar com o seu corpo. Na primeira fase, seu dia será mais ou menos assim. 6 da manhã. Levante-se. É importante começar o dia na hora certa. 6h15. Desperte o corpo com 20 minutos de exercício acelerado. Nesse momento, você está apenas se acostumando com a ideia de se levantar e se mexer logo cedo. 7. Prepare um café da manhã frugal. Escolha mingau de aveia, uma vitamina ou ovos com legumes cozidos no vapor. Termine a refeição até as 8h30 e planeje não comer mais nada, nem mesmo tomar chá ou café até o meio-dia. Meio-dia. Faça um almoço substancial perto do meio-dia, mas tome o cuidado de comer à mesma hora diariamente. Ative o alarme no celular, se precisar de um lembrete. Essa deve ser a maior refeição do dia. Lembre-se de verificar o seu pulso antes e depois de comer. 12h30. Tente fazer uma breve caminhada depois do almoço ou fique algum tempo ao ar livre para receber luz natural. Não se trata de exercício em si, apenas movimentos suaves que vão ajudar a digestão. Sente-se perto de uma janela se não puder sair. 1 da tarde. Reabasteça sua garrafa de água e faça um chá de ervas. Reafirme a intenção de evitar lanchinhos à tarde. 6h30. Jante uma refeição leve. Concentre-se em legumes e verduras e talvez uma pequena porção de proteína. Evite arroz, pão, açúcares simples.
Tente consumir umas 500 calorias nessa refeição. Se ainda estiver no trabalho, coma lá mesmo. Se o jantar atrasar por causa do deslocamento para casa, lembre-se de reduzir as porções de acordo. Quanto mais tarde comer, menor deve ser a refeição. A última ingestão de qualquer alimento deve ser feita até às 8. Você precisa de pelo menos 2 horas depois do jantar para se preparar para dormir. 8:30. Mande as últimas mensagens e e-mails da noite e desligue o computador, o celular e a TV. Grave seus programas favoritos para assistir depois, se for preciso. Assim comece sua rotina noturna de ler, meditar, tomar banho, escrever em seu diário ou o que você quiser fazer. É seu momento de relaxar e se acalmar. 10:30. Apague as luzes, mesmo que tenha dificuldade de adormecer nas primeiras noites. Respire fundo e relaxe enquanto espera o sono chegar. Você se lembrou de verificar o pulso várias vezes por dia? Não é preciso procurar um padrão. Apenas aprecie os seus batimentos cardíacos e observe o seu corpo. Faça isso ao acordar e antes de apagar as luzes. Fechar os olhos e respirar fundo algumas vezes ao se sentir estressado. Descarregar o estresse torna mais fácil resistir à busca de distrações, como comidas calóricas ou o celular. Acalma a mente e reajusta o corpo. Perguntar como seu corpo se sente depois de cada refeição. Se ajudar, anote em seu diário da comida. Sua intenção é fortalecer a conexão corpo-mente. Ervas para a primeira fase. É mais comum ter uma consciência maior dos hábitos alimentares do que dos movimentos do intestino. Mas não se pode só prestar atenção no que entra no sistema. É preciso produzir algo na outra ponta. Sua ingestão e sua excreção são medidas da boa saúde. As ervas Tripalá e Tricatu auxiliam esse processo e podem ser facilmente encontradas em lojas online. Deixarei aqui na descrição desse vídeo a escrita correta dessas palavras. Tripalá é um suplemento usado há milhares de anos no Ayurveda. Significa os 3 frutos, porque é uma mistura do pó de 3 bagas. Embora seja famoso como laxante suave, ele realmente incentiva a desintoxicação do corpo e do intestino. Ajuda a regular a glicemia e alivia a prisão de ventre. Tomar cerca de 1000 mg toda noite contribui para regular os movimentos intestinais, de modo que você vá ao banheiro logo cedo e prepare a digestão para mais nutrientes. Tricatu. Este suplemento melhora a digestão e permite que você absorva melhor os nutrientes do que come. A fórmula contém 3 temperos e costuma ser chamada de as 3 pimentas. Enquanto o Tripala ajuda a digestão no intestino grosso, o Tricatu ajuda a despertar a digestão no estômago e no intestino delgado. Tome 500 mg depois do almoço e depois do jantar. Fique de 7 a 10 dias na primeira fase, até se sentir à vontade em organizar o dia em torno dos horários de dormir e comer, com um pouquinho de exercício logo cedo. Você notará que começa a sentir sono na nova hora de dormir. Talvez passe a perceber que não tenha tanta fome na refeição noturna. Também deverá estar acordando cedo mais naturalmente. Algumas pessoas dizem que o corpo logo fica mais leve e que o funcionamento do intestino muda. Talvez você comece a ter movimentos regulares pela manhã na primeira semana, mesmo se nunca os teve. Segunda fase, cura. Nessa fase, vamos fazer um ajuste fino nos seus horários. Acender a sua digestão e aprofundar o seu sono à noite. Buscamos uma rotina sem esforço, algo que seja saudável e pareça natural. É nessa fase que você começará a ver a perda de peso e também será a hora de prestar atenção nos anseios alimentares para não sair dos trilhos. Toda vez que for ao supermercado, escolha alimentos frescos e afaste-se dos industrializados. Também acrescentamos algumas técnicas de atenção plena para você fazer a conexão entre os seus novos horários e o modo como se sente durante o dia. Se puder, levante-se da mesa de trabalho várias vezes durante o expediente e saia para uma caminhada rápida. Assim você será mais exposto à luz natural e incluirá algum movimento em seu dia. Nessa fase, você verá os verdadeiros benefícios à saúde de pôr em primeiro lugar as necessidades do corpo. Você passará a sentir mais fome na hora certa. Talvez ainda não tenha muito apetite no café da manhã, mas começará a ser gostoso comer algo nessa hora. Essa primeira refeição do dia torna muito mais fácil resistir ao café e aos lanchinhos pela manhã. No almoço, você terá um apetite real. Não tenha medo de satisfazê-lo. Lembre-se de que essa é a sua refeição mais substancial do dia. Nessa fase, procuramos aprofundar essa prática, escolhendo pratos mais saudáveis, o que significa menos carnes pesadas, menos pão e mais legumes e verduras.
Depois do almoço, você ficará satisfeito por 3 ou 4 horas, e os lanchinhos não serão mais tão atraentes, principalmente se você beber bastante água. Você não precisará do café da tarde, seu corpo se sentirá mais leve entre as refeições, e você não estará tão faminto à noite. Isso ajudará a evitar pães e doces à noite, o que é fundamental. A refeição noturna será mais uma sopa leve, uma salada ou legumes salteados. Evite alimentos comprados prontos. Agora sua rotina noturna já se estabeleceu e adormecer é mais fácil do que nunca. Talvez já esteja sonolento às 10, e isso é bom. Você pode dormir mais cedo, porque assim ficará ainda mais fácil se levantar na manhã seguinte. Como está dormindo mais horas e com mais regularidade, seu sono será mais profundo. O movimento intestinal pela manhã se tornará um evento pontual, e depois você se sentirá mais leve. Na verdade, todo o seu corpo se sentirá mais leve, e a balança confirmará essa sensação. Na segunda fase, você usará a estrutura estabelecida na primeira e avançará a partir dela. Seu dia será assim: 6 da manhã. Levante-se. Tome imediatamente uma xícara de água quente para ajudar a iniciar a digestão. Você pode até encher uma garrafa térmica com água fervente e deixá-la junto à cama na véspera, se quiser. 6h15. Exercícios. Agora é bom aumentar a intensidade de suas atividades físicas. Acrescente o treino intervalado à caminhada da manhã, correndo 1 minuto e andando 2. Você também pode adicionar exercícios isométricos ou posturas de yoga, mas não exagere. Enquanto continua a se exercitar, vá forçando o corpo para conseguir aquela respiração boa e profunda. 7. Café da manhã. Mantenha-o leve e saudável. 8h30. Agora você está acostumado a terminar o café ou o chá e estabelecer a intenção de não petiscar até o almoço. Beba somente água ou chá de ervas. 10. No meio da manhã, levante-se da mesa de trabalho e mexa-se. Você pode fazer isso toda vez que começar a se sentir sonolento ou letárgico. Incorpore o movimento ao seu dia. Saia ao ar livre, se puder, ou suba uma escada. A respiração profunda aumenta a energia. 12h. A essa altura, você já sabe que vai fazer a sua refeição mais substanciosa ao meio-dia, e seu apetite combinará naturalmente com o horário da refeição. Esse é o primeiro sinal de que o seu corpo está se sincronizando com seu ritmo circadiano. O corpo sente fome na hora do dia em que mais precisa de calorias. Embora agora tenha mais apetite ao meio-dia, você ainda precisa de opções saudáveis à base de legumes e verduras. Evite pratos pesados feitos com farinha de trigo. 12h30. Faça uma curta caminhada ao ar livre para auxiliar a digestão e se expor à luz natural. 1h. Estabeleça a intenção de evitar lanchinhos à tarde. Quando dá ao corpo uma pausa da comida durante 5 ou 6 horas, você permite que o seu sistema digestivo descanse e reajuste o ritmo circadiano. Esse é um passo importante para curar o eixo cérebro-intestino. Também faz com que o seu corpo provoque uma fome suave por uma refeição noturna leve. Beba 2 ou 3 copos de água ou xícaras de chá de ervas à tarde. Não se esqueça de hidratar o seu corpo. Isso lhe dará um brilho saudável. 3 da tarde. Levante-se e mexa-se outra vez. Faça alguns alongamentos à mesa ou dê uma volta no quarteirão. Assim será exposto a mais luz natural e terá mais energia para o trabalho. 6h30. Jante a sua refeição leve. Agora você estará acostumado a fazer uma refeição noturna mais leve e achá-la satisfatória, mesmo que não seja a refeição grande e pesada a que estava habituado. Se comer agora, terá 12 horas de jejum natural antes do café da manhã, permitindo a restauração do seu sistema digestivo. Isso tornará o seu café da manhã mais satisfatório e ajudará o seu intestino a se recuperar durante a noite. 8h30. Desligue alegremente o computador, a TV e o celular, sabendo que a melhor parte do dia começou. Agora você já deve ter uma rotina noturna estabelecida. Ela pode incluir passar esse tempo com a família, fazer planos para o futuro e leituras ou reflexões. Esse é o seu tempo para estar presente consigo mesmo e com as pessoas que ama e para refletir sobre suas metas. De 10 a 10h30. Apague as luzes para um sono profundo. Você se lembrou de olhar as suas fezes de manhã? Como seus movimentos intestinais mudaram durante os dias em que manteve uma rotina saudável? Com mais fibras e água na alimentação, seu cólon deve estar lhe agradecendo todo dia. Examinar a sua língua toda manhã. Você deve notar que o revestimento da língua mudou de cor, ficou mais leve à medida que as toxinas deixaram o corpo. Verificar o pulso depois de cada refeição. Isso lhe dará uma noção de como seu organismo reage ao que é ingerido.
Você não está apenas escutando os batimentos cardíacos, e sim observando a reação do corpo às diferentes refeições. Ervas para a segunda fase. Enquanto você aperfeiçoa a sua rotina de comer e dormir, você estará acumulando menos toxinas, seus canais estão mais abertos e sua energia flui. Isso significa que você está pronto para começar a queimar mais gordura. Lembre-se, estas ervas não poderão fazer muita coisa se você não construir uma rotina forte e escutar a sabedoria do seu tipo de corpo. No entanto, podem lhe dar um empurrãozinho. Gugu. Esta erva ajuda o corpo a queimar a gordura indesejada. Também já se demonstrou que reduz o nível de colesterol e melhora a saúde cardíaca e o funcionamento da tireoide. O gugu também ajuda a eliminar a congestão e o muco em pessoas com metabolismo mais lento. O truque é que você precisa de hábitos saudáveis para que ele faça o seu trabalho. Tome 3 vezes por dia após as refeições. Amalak. Esta erva também é chamada de groselha indiana. Embora muita gente a veja como um tônico para o organismo, ela tem uma capacidade poderosa de reduzir inflamações, diminui o calor e a hiperacidez do corpo. As pessoas que se sentem cansadas, fadigadas ou com sintomas de inflamação por exercícios ou estresse se beneficiam dessa erva. Use-a para resfriar a digestão e reduzir a azia e os anseios alimentares. Assim, essa é uma ótima indicação para quando você aumenta o nível de exercício e tenta fazer escolhas alimentares melhores. Nota: se eu estiver tomando Tripala, você já toma Amalak, que é um dos frutos incluídos na formulação. Fique de 10 a 14 dias na fase de cura. Talvez um pouco mais. Alguns pacientes permanecem nela por até 3 meses, enquanto fazem pequenos ajustes em seus horários. É nessa fase que você verá transformações reais em sua capacidade de acordar de manhã cedo, terá mais clareza no trabalho e notará mudanças em sua forma física. Aos poucos, você também vai purificar a sua alimentação, prestando atenção em seu humor depois de comer. E açúcar e farinha refinada deixarão de ser tão atraentes. A meta é montar a sua rotina em torno das necessidades do corpo, em vez de priorizar o trabalho e os velhos hábitos. Talvez você note que, quando algo perturba os seus horários, você sente diferença na mesma hora. Se houver uma emergência noturna no trabalho ou algo assim, você perceberá a alteração na capacidade de dormir naquela noite e na clareza mental do dia seguinte. Terceira fase, transformação. Agora você se sente à vontade e até feliz com seus novos horários. Perdeu peso, ganhou foco e consegue dormir bem à noite. Mas agora, qual é o próximo passo? Se já tentou um novo regime de alimentação e exercício só para abandoná-lo em poucas semanas ou meses, você sabe o que acontece depois. A fase de manutenção, que geralmente é o último suspiro das dietas. Na primeira fase, você avançou com adrenalina e empolgação. Na segunda, viu resultados e eles trouxeram desafios próprios. Mas a manutenção é chata, difícil e traz menos recompensas imediatas para mantê-lo motivado. Assim, na terceira fase, queremos combater o tédio com a atenção plena e aprofundar a sua prática, acrescentando a meditação propriamente dita. Ainda celebrando o sucesso das 2 primeiras fases, sua mente vai lhe pregar peças, dizer que pode parar com os exercícios em alguns dias se fizer tudo o resto, ou que pode responder alguns e-mails tarde da noite, ou que um banquete depois das 9 não vai atrapalhar. Sei que as pessoas passam por isso porque me mandam e-mails contando que foram boazinhas durante alguns meses e perguntando se podem comer pizza como recompensa. A resposta é não. E que tal um pãozinho? Não. Que tal uma mordida num pãozinho? Só uma mordida. Ora, uma mordida num pãozinho não destruirá toda a sua alimentação. No entanto, na verdade, o que a maioria das pessoas quer não é uma guloseima, mas sim controlar o estresse. Cultivar a atenção plena durante o dia vai mantê-lo nessa rotina saudável e lhe fornecer uma nova perspectiva. Fortalecer a sua consciência mental e corporal ajudará você a se afastar da ideia de que a sua alimentação é algo punitivo e passar a vê-la como algo nutritivo. Se acreditar que o exercício da manhã é um castigo por estar fora de forma, você criará a expectativa de que pode parar assim que sofrer bastante ou estiver suficientemente em forma. O estilo de vida apresentado aqui não tem nada a ver com sofrimento. Ele visa dar ao seu corpo o que ele precisa para você obter mais da vida. Como mudar o seu ponto de referência emocional? Após trabalhar com milhares de pacientes para tirá-los do ciclo de hábitos insalubres rumo à boa saúde, notei que a maior barreira à mudança é emocional. As pessoas costumam desenvolver maus hábitos porque anseiam por um consolo
que lhes foi negado no início da vida. O trauma emocional precoce cria um tipo de ponto de referência a partir do qual você decide que não merece amor e realização. Isso se transforma na lente pela qual enxerga todas as opções possíveis. Quando seu ponto de referência é baixo, você busca consolo nas comidas sem valor nutritivo e em outras distrações. A rotina pouco saudável bloqueia os canais do corpo e baixa o prana, a sua energia vital. Essas obstruções reforçam aquele sentimento da infância de que você não merece nada melhor. Não merece se sentir totalmente vivo, mas merece sim. O que proponho é uma reorganização total da antiga rotina e dos velhos hábitos. Talvez você continue a resistir, mesmo depois de começar. Sua mente lhe dirá que você não devia seguir essa alimentação, fazer exercícios de manhã cedo, nem se deitar na hora certa, mesmo que o seu corpo se sinta melhor do que nunca. Quando sair da segunda fase desse programa e entrar na terceira, você precisará de prática de meditação para ajudá-lo a mudar o seu ponto de referência emocional. É possível criar uma nova lente para enxergar o mundo. Logo será natural nutrir-se com comida mais saudável, dormir sempre mais cedo e movimentar-se diariamente. Você também se sentirá menos estressado e mais capaz de construir relacionamentos mais fortes e fazer escolhas importantes de carreira. Essa é a transformação que buscamos na terceira fase. Mesmo que você já tenha emagrecido e melhorado de saúde, a mudança está apenas começando. Se quando entrar nessa fase final você tiver dificuldade para manter os novos hábitos, recomendo que experimente o seguinte. Comprometa-se com uma prática de meditação. Pode ser tão simples quanto sentar-se de olhos fechados durante 20 minutos antes de se deitar, ou deixar o celular na mesa de trabalho e usar a caminhada da tarde como meditação em movimento. De um jeito ou de outro, a prática diária de meditação permite que você observe os seus pensamentos sem agir com base neles. Com isso, aprenderá que você não é os seus pensamentos. Essa prática ajuda a entender que você não é nenhum dos impulsos que tem no decorrer do dia. A prática da atenção plena faz muito mais do que aumentar a sua força de vontade. Ela pode mudar o modo como você interage com os outros. Talvez descubra que os seus relacionamentos melhoram com a meditação e que o seu estado de espírito se acalma. Quando algo estressante acontecer, feche os olhos e ouça o seu corpo. Está se sentindo apreensivo? Seu pescoço está tenso? Observe os efeitos físicos do estresse no momento. Preste atenção nessas reações físicas. Inspire fundo e, ao expirar, ponha para fora qualquer angústia, permitindo-se relaxar. Faça isso antes de pegar o celular para verificar os e-mails ou mandar uma mensagem. A intenção é substituir esse ímpeto pelo hábito muito mais poderoso de escutar o corpo e verificar os seus pensamentos. No começo, a maioria de meus pacientes é incapaz de explicar por que vive do jeito que vive. É só uma rotina que adotaram com o passar dos anos. Nesse momento, você deve ligar os pontos entre o que faz que o que deixa feliz e o que o deixa infeliz. Com o tempo, verá que está acumulando o estresse numa parte do corpo, a região lombar, o estômago, o pescoço. Quando observar isso, obterá informações importantes sobre a maneira como vive e quais partes de sua vida são problemáticas. Esse é um passo fundamental para estabelecer novas metas para si mesmo, na vida profissional e pessoal. Você pode melhorar aspectos de sua vida que não têm nada a ver com a alimentação e a rotina de exercícios. Pergunte-se como se sente quando se exercita. Afaste a ideia de querer acabar logo com isso. Em vez disso, procure uma atividade de que goste, a ponto de ansiar por ela com prazer. Nos primeiros minutos de cada sessão de exercícios, talvez você sinta preguiça, mas aquele prana bom e energizante pode lhe dar um barato natural. Nessa fase, quero que você encontre as atividades que realmente adora e se concentre nelas, pois é nessas que você vai perseverar. Use a bebida de gengibre, receita do capítulo 6, para ajudá-lo a combater os anseios alimentares. Muitas vezes as pessoas tomam essa bebida na primeira fase para ajudar a reduzir as porções e para se abster de alimentos nada saudáveis. Você pode recorrer a ela de novo caso sinta o retorno desses anseios. Quando se instalar na terceira fase, seu dia será assim. 6 da manhã, levante-se. 6h15, exercício vigoroso. Você ainda precisa de só 20 a 30 minutos por dia. Mas acrescentar o treino intervalado ajudará a limpar os canais e melhorar a forma física. 6h45. Acrescente 5 minutos de meditação. Você pode meditar por até 15 minutos se quiser. Isso estabelecerá o seu equilíbrio emocional para o resto do dia. 7. Tome um café da manhã leve.
8h30. Suspenda o café ou chá que contenha cafeína e comece a beber água ou chá de ervas sem cafeína. 10. Levante-se e se movimente um pouco ou saia ao ar livre para se expor à luz natural. 12h. Almoce uma refeição saudável e substancial. 12h30. Vá lá fora para pegar um pouco de luz natural. 1h. Estabeleça a intenção de evitar lanchinhos. Beba 2 ou 3 copos de água ou xícaras de chá de ervas à tarde. 3. Levante-se e mexa-se um pouco. Saia para pegar luz natural se puder. 6h30. Jante uma refeição leve. 8h30. Desligue alegremente os aparelhos eletrônicos e comece essa fase do dia com uma breve meditação. Você pode meditar de 5 a 15 minutos. Isso fará maravilhas por seu sono e sua clareza emocional no dia seguinte. 10h30. Hora de apagar as luzes para um sono profundo, restaurador e sem esforço. Você se lembrou de experimentar o jejum suave? Escolha um dia da semana e não jante. Essa é uma técnica extraordinária para descobrir a diferença entre a falsa fome e a fome real. Se tiver metabolismo lento, você já pode ter tentado abrir mão do jantar de vez em quando para ver como se sente quando fica 18 horas ou mais sem comida. Na verdade, é um modo interessante de testar também se sua fome noturna é real. Você sabe que estará com um pouco de fome na hora do jantar e talvez se surpreenda ao ver que a fome vai embora depressa depois desse período. Faça a si mesmo 3 perguntas. O que fiz pelo meu corpo hoje? O que fiz pela minha mente hoje? O que fiz pelo meu espírito hoje? É fácil deixar os dias passarem enquanto você trabalha e apaga incêndios, mas é preciso prestar atenção em como nutre o seu corpo com experiências, como apoia a sua mente com novas ideias, e como eleva o seu espírito com meditação e reflexão. As respostas a essas 3 perguntas lhe dirão como leva a vida no dia a dia. Ervas para a terceira fase. Há várias ervas que podem ajudá-lo a limpar a mente e fortalecer a sua determinação, que constitui a base da fase transformadora. Ashwagandha. Às vezes, esta erva é chamada de a força do garanhão, por suas propriedades curativas e seu efeito sobre o sistema imunológico. Ajuda a construir músculos, principalmente se você pratica exercícios intensos. Também acalma e clareia a mente. Você pode ingeri-la em pó, misturada a um chá ou água morna, ou em cápsulas pela manhã ou à noite. Brahmi. Trata-se de um adaptógeno, ou seja, ajuda o corpo a se adaptar a novos estressores. Esta erva auxilia o cérebro e pode melhorar a memória, a aprendizagem e o funcionamento cerebral. As pessoas dizem que as ajuda a pensar com mais clareza, sobretudo quando a vida anda muito atribulada, mas é mais conhecida pela capacidade de reduzir o estresse. Também pode diminuir a inflamação generalizada, o que é bom quando você está liberando toxinas nessa fase do plano alimentar. Tome uma cápsula de 250 mg pela manhã. Shatavari. Esta erva tradicional é usada há séculos como tônico da saúde reprodutora da mulher. Ajuda a estabilizar a mente e a equilibrar os hormônios. Oferece apoio natural à produção de estrogênio e combate à fadiga, ou seja, ajuda a regular o ciclo menstrual. As mulheres também podem usá-la quando se aproximam da menopausa, porque ajuda a aliviar essa transição. Tome um comprimido de 500 mg pela manhã ou misture 1,5 colher de chá do pó em leite ou água mornos. Gostaria de dizer que essa fase pode levar de 7 a 10 dias para se instalar por completo, mas na verdade ela é permanente. À medida que aprofunda a prática de meditação e se conecta inteiramente com seu corpo e suas metas na vida, essa fase continuará a evoluir. A transformação é um processo, não um destino. Em algumas semanas e meses, será fácil manter a rotina. Em outros, você poderá sentir novas dificuldades. Quando estabelecer a conexão corpo-mente, você descobrirá mudanças de todo tipo ocorrendo em sua vida. Talvez busque novos desafios no trabalho. Talvez veja que os seus relacionamentos melhoram. Ou talvez descubra que tem mais confiança. Muitos pacientes meus que chegam a esse ponto dizem que os seus amigos lhes perguntam por que parecem tão bem. Eles resplandecem, não só pela boa saúde, como pelos bons sentimentos. E essa é a minha meta para você também. Ao estabelecer e seguir uma rotina saudável, você se sintonizará sem esforço com seu corpo e suas necessidades. Com isso, espero que obtenha outra consciência do tempo. Não como um marcador de quanto realizou ou de quanto ainda tem a fazer, mas como uma fonte de oportunidades. Amanhã não tem que se resumir à experiência de se arrastar da cama e correr para o escritório. Em vez disso, ela pode ser um período que lhe dá a energia, o combustível e a contemplação necessários. O meio-dia é o momento de parar o que estiver fazendo e nutrir o corpo com uma refeição farta.
Um pouco de movimento e luz. Mais importante, a noite será um período para se reconectar consigo mesmo, enquanto se prepara para repousar. Falei muito sobre repouso e rejuvenescimento neste livro porque é o que mais falta na rotina da vida moderna. Corremos tanto, o tempo todo, e tão sem propósito que nos esquecemos de parar, respirar e nos perguntar como nos sentimos e notar como realmente somos afortunados. Pense na última vez que entrou num elevador. Você apertou o botão para fechar a porta? Notou como estava gasto? Não basta que o elevador faça o milagre de levá-lo até muitos andares acima em apenas alguns segundos. Você sente a necessidade de se irritar porque a porta não se fechou assim que entrou. O Ayurveda é um antídoto a essa impaciência entranhada, porque dá ênfase ao repouso e à reflexão. Os estudiosos ayurvédicos observaram há muito tempo que a qualidade da atividade depende da qualidade do repouso. E isso tem sido confirmado pelos cronobiólogos, que observam que o corpo funciona num ciclo diário principal e que esse ciclo engloba tanto a atividade quanto o repouso necessário. Ambos são fundamentais para a boa saúde. O Ayurveda também insiste na consciência da relação de seu corpo com o mundo mais amplo. Pede que você considere que tudo o que acontece na natureza lá fora também acontece dentro de seu organismo. São universos intimamente ligados. O Ayurveda nos conscientiza de que o corpo tem necessidades individuais. Você não precisa exatamente da mesma alimentação ou rotina de exercícios que o seu cônjuge ou melhor amigo. É preciso se conhecer e conhecer as próprias necessidades. Se ouvir o seu corpo com regularidade, você obterá a sabedoria necessária para viver bem. De certo modo, o Ayurveda é a medicina personalizada original. Ao seguir os conceitos deste livro, você pode se manter saudável, não só a cada dia, mas a cada estação do ano e a cada estação da vida. E é isto que lhe desejo: boa saúde sem esforço em todas as estações. E chegamos ao fim da nossa maratona sobre o incrível livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Espero que essas reflexões e insights tenham inspirado você a repensar a sua rotina e a importância de alinhar os seus horários com o ritmo natural do corpo. Lembre-se, pequenas mudanças nos hábitos diários podem trazer grandes transformações para a sua saúde, produtividade e bem-estar. Agora é a sua vez de colocar em prática tudo o que aprendeu aqui. Se você gostou dessa maratona, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas dicas e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Obrigada por estar comigo nessa jornada e até o próximo audiobook ou reflexão transformadora.